nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então é com grande alegria que nós retomamos o nosso estudo, depois aí de uma semana de intervalo, onde estamos meditando o Evangelho segundo São Mateus. Estamos no capítulo 9. E nós, nesse capítulo, estamos vendo que Nosso Senhor continua caminhando em busca da conversão de nós pecadores, e nós concluímos o nosso estudo, nosso último encontro, com a conversão de São Mateus Evangelista, onde nós vimos que São Mateus estava cobrando impostos. Então Nosso Senhor, pelas suas andanças, procura das ovelhas perdidas, então encontra Mateus, o convida a segui-lo. Mateus imediatamente responde que sim, decide tornar-se um discípulo de Nosso Senhor. E não apenas isso, mas ele faz questão de convidar aqueles que tinham a mesma profissão que ele, que eram colegas de profissão, para um jantar, um banquete na sua casa, da qual também convidou Nosso Senhor. E nós então concluímos o nosso último estudo vendo Jesus comendo com os pecadores públicos, porque, como nós vimos, os cobradores de impostos, por conta de como o povo via aquela profissão com muito desdém, porque ninguém gosta de pagar imposto, então o povo já tinha como os cobradores de impostos como verdadeiros corruptos. Ainda bem que corrupção era algo que só acontecia no tempo de Jesus. Mas vamos lá. Então, retomamos, vamos começar no versículo 14, ok? Então, estamos no capítulo 9, nessa primeira parte, vamos ler os versículos, de 14 a 17. Então, diz São Mateus: Então foram ter com ele, com Jesus, os discípulos de João, e lhe disseram: Qual é a razão por que nós, os fariseus, jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: Porventura podem estar tristes os companheiros do esposo, enquanto o esposo está com eles? Mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, e então eles jejuarão. Ninguém deita um remendo de pano em vestido velho, porque este remendo levaria consigo uma parte do vestido, e ficaria pior o rasgo. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Doutro modo, arrebentam os odres e derrama-se o vinho, perdendo-se os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambas as coisas se conservam. Então, tendo Jesus respondido sobre a refeição em convívio dos pecadores, agora Jesus é atacado, vamos dizer assim, pelo fato de que os seus discípulos não jejuam. Boa noite, comadre. Salve Maria. Boa noite, compadre. Salve Maria. Boa noite a todos. Então, comadre, nós estamos lendo do 14 ao 17, tá bom? Do capítulo 9. E é interessante que São Mateus, ele colocam que os discípulos de João Batista, então vejam,
Aqui, muito provavelmente, né, João Batista já havia sido martirizado. Então, os discípulos de João Batista não tinham mais o seu mestre, vamos assim dizer, né? Então, muito provavelmente, eles foram aliciados, foram capturados, digamos assim, pelos fariseus. Porque os fariseus, eles tinham, né, uma vida assim, claro, né, que nós, como nós já vimos, né, é muito de aparência, mas de alguma forma, pelo menos para o povo, né, os fariseus tinham uma vida assim muito fiel à lei, né? Então, de alguma forma, né, aquela vida que os fariseus tinham, ela se assemelhava àquela vida dura que João Batista vivia, né, aquela vida de penitência mesmo. Então, alguns discípulos de João Batista tornaram-se fariseus e eles ficaram incomodados, né? Porque eles haviam aprendido de João Batista a importância do jejum, a necessidade de fazer jejum. Então, muito provavelmente eles jejuavam toda terça e quinta-feira. E este banquete do qual Nosso Senhor participou na casa de Zaqueu, né, se nós lemos em continuidade, né, levando em conta que esta pergunta, né, esse enfrentamento desses fariseus convertidos, que eram discípulos, né, de João Batista, tenha acontecido no mesmo instante, né, no mesmo momento. Benção, mãe. Deus abençoe, meu filho. Desculpa aí que a gente estava na oração, viu? Imagina, mãe. Tranquilo. Então, pode ser que aquele banquete que Mateus ofereceu na sua casa tenha acontecido ou numa terça ou numa quinta-feira. Tá? Isso, digamos assim, justificaria o fato deles questionarem Jesus. Olha, os teus discípulos não jejuam, né? Então, assim como Jesus já havia dado uma resposta para eles, né, em relação a ele comer com os pecadores, agora eles colocam uma outra questão, né, a questão do jejum dos discípulos de Jesus, né? Bom, então Nosso Senhor diz que os amigos do esposo não podem jejuar enquanto estão em companhia do esposo. De São Jerônimo: o esposo é Cristo, a esposa é a igreja. Desse matrimônio espiritual nasceram os apóstolos, que não podem estar de luto enquanto veem o esposo em seu quarto nupcial e sabem que ele está com a esposa. Mas quando os dias das núpcias acabarem para dar lugar à paixão e à ressurreição, então os amigos do esposo jejuarão. Então, aquilo que, numa primeira interpretação que nós podemos fazer, não é? Então, para São Jerônimo, os discípulos de Jesus, os apóstolos, não jejuavam porque estavam na companhia de Cristo, né? Assim como Cristo deixa claro, olha, né? Como é que os amigos do noivo vão jejuar junto com o noivo, né? Na festa, não é? Então aí Jesus diz, mas virá dias em que o noivo será tomado, e como eles não estarão mais em companhia do noivo, então eles jejuarão. Então São Jerônimo vê aqui, evidentemente, né, esse tomado no momento em que Jesus sofre a sua paixão, né? Depois São João Crisóstomo: Jesus apoia suas palavras com comparações simples quando diz:
Ninguém deita um remendo de pano em vestido velho, porque este remendo levaria consigo uma parte do vestido, e ficaria pior o rasgão. Como se dissesse: meus discípulos ainda não são bastante fortes, e por isso precisam ainda de condescendência. Ainda não foram renovados pelo Espírito, e não convém pôr todo o peso dos preceitos a pessoas assim dispostas. Então, agora interpretando, né, essa frase de Nosso Senhor, né, essa dupla comparação que Nosso Senhor faz, né, do remendo novo no vestido velho e do vinho novo em odres velhos. Então, para São João Crisóstomo, então Nosso Senhor ainda não tinha colocado para os apóstolos a questão do jejum, porque eles ainda não estavam preparados espiritualmente. Então, era primeiro necessário que Nosso Senhor os preparasse, para que aí eles estivessem aptos a fazer o jejum como convém. Por vestido velho, quer designar seus discípulos, pois eles não estavam ainda inteiramente renovados, né? Então, o que era velho aqui, né? Para São João Crisóstomo? Então, velho era a maneira como eles pensavam. Então, se eles fossem jejuar, eles jejuariam a maneira como os fariseus jejuavam. Então, para Cristo, aquele jejum não tinha valor nenhum. Então, não tinha se Nosso Senhor propôs para os apóstolos jejuarem, mas com aquela maneira errada de pensar, seria, né, assim, falando português claro, seria perda de tempo, né? Então, Nosso Senhor estava o quê? Fazendo, antes de pôr um remendo, tornando aquele vestido velho num vestido novo, né? Ou seja, estava mudando a concepção, a maneira dos apóstolos pensarem, para que eles fizessem um jejum frutuoso. Não apenas fazer o jejum por fazer, né? Não fazer como faziam os fariseus, só para mostrar para os outros que jejuavam, né? Não, isso aí não, para Deus não tem valor algum. Então, o Senhor precisava ensinar a eles, né, aquilo que para Deus tem valor, para que eles jejuassem, de forma que tivessem valor diante dos olhos de Deus. Pelo remendo forte, isto é, novo, significa a nova graça, ou seja, a doutrina evangélica, da qual o jejum é uma certa parte. O jejum não é o fundamento. Então, o fundamento é a graça, é a ação de Deus. E neste agir de Deus, na graça, está inserido a questão do jejum. Por isso, não convinha impor-lhes os mais severos preceitos do jejum, evitando que se quebrassem com seu rigor e perdessem a fé que tinham. Por isso acrescenta: por este remendo levaria consigo uma parte do vestido e ficaria pior o rasgão. Né? Então, se Jesus, né, imagina, Jesus está ali com os apóstolos, né, transmitindo a sua doutrina, o seu ensinamento. Então, se ao mesmo tempo Nosso Senhor também colocasse a questão do jejum, seria demais para os discípulos assimilarem. Então, Nosso Senhor primeiro estava colocando o seu evangelho, a sua boa nova, a sua doutrina. E aí, quando essa parte estivesse concluída, né, o seu ensinamento, aí sim, então, aí Nosso Senhor ensinaria a eles a praticar, né, aquilo que é necessário para a vida espiritual, no caso, o jejum. Como se dissesse:
Por isso não deve pôr no vestido velho uma peça de pano forte, porque geralmente estraga o mais. E então são piores as rasgaduras. Assim também, muitas vezes, apesar da carga de um novo dever, destrói o bem que existia antes. Então, se Jesus já colocasse o jejum para eles, né? Então pode ser que não aguentando o jejum, porque eles não tinham a graça, eles estavam crescendo ainda na graça, então eles desanimassem de tudo. Bom, já eu não dou conta do jejum, então eu não vou conseguir ser discípulo de Cristo, né? Não vou conseguir seguir a Jesus. Então o Senhor primeiro estava preparando eles, fortificando, renovando, né, o seu espírito e a sua maneira de pensar, para que aí sim renovado, aí eles pudessem praticar o jejum de forma frutuosa. As duas comparações já feitas, ou seja, a das bodas e a do pano forte e do vestido novo, Jesus acrescenta uma terceira, a dos odres e do vinho. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Chama de odres velhos a seus discípulos, porque ainda não estavam completamente renovados. Chama vinho novo à plenitude do Espírito Santo e aos profundos mistérios do céu, que naquele momento os discípulos não podiam suportar. Mas depois da ressurreição, foram transformados em odres novos, e quando o Espírito Santo encheu seus corações, receberam o vinho novo. Daí que alguns disseram: estão cheios de vinho doce. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13. Então, vejam, né, que lá está realmente relatado isso, né? Que os discípulos estavam cheios de vinho doce, de vinho novo, né? Então vejam, é necessário realmente a gente entender primeiro a vida espiritual, né, para que a gente possa praticar aquilo que é próprio da vida espiritual. Então, como nós precisamos do Espírito Santo, né, para que ele nos renove, e aí sim renovados, né, pela graça, renovados pelo ensinamento de Cristo, nos tornemos vestidos novos, odres novos, para que nós possamos receber a graça e o Espírito Santo. Dessa maneira, explica-nos por que falava-lhes muitas vezes falava-lhes muitas vezes com palavras simples e familiares, para acomodar-se à sua fraqueza. Ou seja, Nosso Senhor ensinava usando das palavras mais simples possíveis, para que os discípulos, mesmo sendo pessoas simples, conseguissem compreender e absorver o seu ensinamento. Isso significa que os apóstolos não deveriam deter-se nas velhas observâncias, mas que deveriam estar banhados da novidade da graça. Então, de fato, com Jesus, com a encarnação do Verbo, digamos assim, né, a relação do homem com Deus, ela foi elevada a um nível muito superior. Então, para os judeus, eles achavam que bastaria eles observarem as leis. Agora, havia um problema, não é? Quem conseguia observar a lei? Quem conseguia viver os 10 mandamentos? Ninguém. E justamente porque não conseguiam viver os 10 mandamentos, que eles criavam outras e mais outras normas e leis, né? Para que eles de alguma forma conseguissem observar alguma coisa.
Mas por que que eles não conseguiam? Não é? Porque, na verdade, nenhum ser humano consegue, principalmente depois do pecado de Adão e Eva. Então nós já nascemos feridos pelo pecado. Então, porque nascemos feridos, não conseguimos observar os ensinamentos. Então, para nós é impossível. Para nós é impossível, né? Por o ser humano, algum mandamento ali, né, a gente vai ter uma dificuldade, né, que nós vamos lutar a vida inteira para conseguir observar aquele mandamento. Então, como é que nós conseguimos? A partir da graça. É a graça de Deus agindo em nós com que faz com que nós consigamos observar os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, eu preciso, como diz São Paulo, né, crer na pessoa de Jesus. Então, é a fé que vem pelo ouvir, ou seja, a fé que vem pela pregação, que vem pela palavra, que me ilumina o meu espírito, a minha alma. E uma vez que o meu espírito, a minha alma está iluminada, eu olho para Jesus e reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, como nós já vimos o testemunho de algumas pessoas, aqui no capítulos 8 e 9 do Evangelho de São Mateus, pessoas que viram Jesus, aquele que é capaz de curar as nossas enfermidades. E uma vez que eu creio em Jesus, que ele tem a capacidade, como vai dizer São Pedro na sua epístola, nas suas cartas, né? Pelas suas chagas nós somos curados. Então, eu creio em Jesus, crendo nele, eu recebo a graça, ele me comunica a graça, porque pelo batismo nós nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, ou seja, nós nos tornamos um com Cristo. Então, porque somos um com ele, temos acesso à sua graça. Ele derrama em nossos corações. Então, pela graça, aí sim, pela ação dele, é possível com que nós chegamos à santidade. E uma vez que chegamos à santidade, consigamos cumprir, observar, né, os mandamentos de Deus. Então, tudo acontece a partir da graça, né, a partir da pessoa dele, de Jesus. Então era isso que ele estava naqueles anos, sobretudo, tentando transmitir para os apóstolos. Olha, é a partir de mim. E é aquilo que nós vemos aqui claramente, né, nesse estudo que estamos fazendo do Evangelho de São Mateus, né? São Mateus deixa muito evidente, né? Tudo acontece por meio da fé em Jesus. É crendo nele que o milagre, a graça acontece. É a fé nele. Então vejam que aqui precisa haver uma metanoia, né? Ou seja, uma outra maneira de pensar. Não será mais pelos meus esforços, humanamente falando. Vou ser eu que vou estudar, que vou pegar as leis e vou conseguir, não. Se eu conseguir, é porque Jesus, que é misericórdia, teve piedade de mim, se compadeceu de mim e me deu a sua graça. E pela sua graça é que eu vou conseguir caminhar. Então aí o jejum passa a ter sentido. A oração passa a ter sentido. Porque tudo isso
E tem que estar a serviço de quem? Do esposo, que é Jesus. Porque eu preciso dele, porque eu necessito dele, da sua graça, do seu auxílio, da sua misericórdia, da sua intervenção, é que eu oro, é que eu jejuo. Entenderam? Então, tudo que nós fazemos, gente, tem que ter como finalidade a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo. Se eu sou da legião, se eu sou de algum movimento, só tem sentido se no fim daquilo que eu estou fazendo, o fim último é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for a pessoa de Jesus, a finalidade não tem sentido. Assim como não tinha sentido e valor o jejum dos fariseus. As esmolas que eles davam. Então, isso é muito sério, gente. Isso aqui a gente precisa assim, absorver mesmo, não é? E sempre estar nos vigiando, né? Em tudo aquilo que nós fazemos. Né? Por que estamos fazendo tal coisa? É para a honra e glória de Jesus? É para engrandecê-lo? É para louvá-lo? É para adorá-lo? Se for, tem valor. Se for, é meritório. Continuando a leitura, versículos 18 ao 22. Enquanto lhes dizia essas coisas, eis que um príncipe da sinagoga se aproxima e se prostra diante dele, dizendo: Senhor, morreu agora minha filha, mas vem, põe a tua mão sobre ela e viverá. Ou seja, novamente é a pessoa de Jesus. Jesus, levantando-se, o seguiu com os seus discípulos. Eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, se chegou por detrás dele e tocou a fímbria do seu vestido. Algumas traduções dizem orla, né? Ela dizia dentro de si: ainda que eu toque somente no seu vestido, serei curada. Voltando-se Jesus e vendo-a, disse: tem confiança, filha, a tua fé te salvou. E ficou sã a mulher desde aquele momento. Então vejam, né? Só porque ela tocou em Jesus, né? Ela ficou curada. Depois das palavras, segue-se a ação que devia fazer calar completamente a boca dos fariseus, uma vez que o próprio príncipe da sinagoga aproxima-se de Jesus para pedir-lhe um milagre. Era grande sua tristeza, porque a morta era sua filha única, tinha 12 anos e começava a entrar na flor da idade. Então vejam, né? O homem, pai aqui da moça que havia falecido, ele era um príncipe da sinagoga. Então era um homem que devia ser um conhecedor da Escritura. Alguém que verdadeiramente devia buscar viver, né, a palavra. E ele vê em Jesus aquele que podia operar um milagre. Então, ele acreditava que a filha dele poderia voltar à vida, não porque ele era um homem de oração, não porque ele era alguém que conhecia as Escrituras, mas porque Jesus podia trazê-la de volta. Entende? No fim, gente, o que conta é a pessoa de Jesus. É a fé nele. É a fé nele.
O que o príncipe disse da morte de sua filha, talvez, né, aqui alguns colocam, São João Crisóstomo coloca em dúvida se de fato a menina teria vindo a óbito, né? Ele coloca a questão, será que o príncipe não, digamos assim, extrapolou, né, para tentar comover o coração de Jesus, né? Talvez a menina devia ter desmaiado, alguma coisa assim, não necessariamente teria morrido, né? Mas então São João coloca essa pergunta, será que ele não exagerou a questão para comover o coração de Jesus, né? Admirável e também digna de imitação é a humildade e a mansidão de Jesus, porque logo que ouviu a súplica, seguiu o suplicante. Por isso é dito, Jesus levantando-se o seguiu. Né? Então vejam que São Mateus não relata nada. Né? Chegou o príncipe, né, se prostrou diante de Jesus, Jesus, vem à minha casa, minha filha está morta. Né? E Jesus imediatamente se levanta e o segue. Dessa maneira, ele ensina aos apóstolos, aos seus discípulos, o seu exemplo. Ou seja, né, o Senhor deixava claro que os apóstolos que diante de uma situação daquela, de uma enfermidade, né, eles não poderiam também nem pensar. Né? Se chegasse alguém pedindo o socorro deles, eles deviam fazer o mesmo. Imediatamente ir na casa, né, tentar socorrer aquela pessoa de alguma forma. Bom, aí depois tem uma questão, né, porque assim, Marcos e Lucas dizem que Jesus levou consigo 3 discípulos, ou seja, Pedro, Tiago e João. Não levou Mateus consigo, para aumentar mais o seu desejo e por causa da imperfeição de suas disposições. Então, para São João Crisóstomo, sempre, né, Pedro, Tiago e João acompanhavam Jesus, porque eles, dentre os 12 apóstolos, eram aqueles que, pela sua fidelidade, pelo companheirismo com Cristo, eram aqueles que eram os mais próximos de Jesus. Né? Então, por isso que Jesus sempre os levava consigo. Agora falando da mulher, né? Da mulher que sofria de hemorragia. Essa mulher que padecia de um fluxo de sangue não se aproxima do Senhor, nem na casa e nem na cidade, porque, segundo a lei, não podia habitar nas cidades. Então, uma pessoa que era hemorrágica, ela vivia a mesma situação de quem tinha hanseníase, né, dos leprosos. Né? Então, por conta do fluxo de sangue, né, ela não podia viver na cidade, para não contaminar as pessoas, né? Porque naquela época eles entendiam que as doenças transmitiam-se pelo contato sanguíneo, né? Então aquela mulher, você veja, ela não ousa nem aproximar-se de Jesus por conta da sua situação. Mas ela pensa consigo, se eu tocar na orla do vestido, ou seja, lá na pontinha, né? A orla ficava realmente bem perto do pé, né? Era a parte mais baixa. Né? Então ela não queria tocar em Jesus porque ela não, por conta da sua impureza, né? Segundo o entendimento daquela época. Então, para os judeus, né? Para a sociedade daquele tempo, ela era uma pessoa impura. Então ela não podia tocar Jesus diretamente, né? Então ela falou, não, eu vou pelo menos tentar tocar ali a pontinha da veste dele, né? Para não
torná-lo impuro. Então veja que consciência, né, daquela moça, né? Mas no caminho por onde passava o Senhor, e assim, quando ia curar uma, Jesus devolve a saúde a outra. Então vejam, né, que São Mateus, e acho que os outros evangelistas também, né, colocam a cura dessa moça, né, que sofria de hemorragia, justamente no caminho em que Jesus vai curar a filha do príncipe da sinagoga. Alguns colocam como Jairo, né, sendo Jairo o nome dele. Então é interessante que eles colocam que essa cura acontece nesse caminho, né? Então, ou seja, quando Jesus vai curar uma, acontece que ele também cura uma outra, né? E assim, né, nós vemos, né, assim, quantas vezes a gente sai de casa para fazer o bem para uma pessoa e acontece da gente ter a oportunidade de fazer um outro bem, né, também a outra pessoa. Por isso, ela não se aproxima do Senhor em público, pois tinha vergonha por causa da sua doença. Considerava-se impura, pois a lei considerava essa enfermidade extremamente impura, por isso se escondia e se ocultava. A sua humildade é digna de elogio, pois não se apresenta diante do Senhor, mas por trás, e julga-se indigna de tocar até mesmo os seus pés. Não toca todo o seu vestido, mas somente a fímbria, a orla. Porque o vestido do Senhor tinha uma orla, conforme o preceito da lei. Os fariseus punham em seus vestidos umas franjas, que portavam com orgulho, nas quais acrescentavam uma espécie de espinhos. Mas as fímbrias, as orlas do vestido do Senhor, não era para ferir, mas para curar. E por isso dizia a mulher em seu interior: ainda que eu toque somente o seu vestido, serei curada. Admirável é sua fé, porque desesperando da salvação dos médicos, com os quais tinha gasto todos os seus bens, como diz São Marcos, compreendeu que estava presente um médico celestial, pôs nele, em Jesus, toda a sua intenção e mereceu ser salva conforme as palavras que Jesus disse, voltando-se a ela: tenha confiança, filha, a tua fé te salvou. Né? Isso aqui, esse fato é narrado mesmo por São Marcos, né? E algumas pessoas que tiveram revelações privadas, né? Também foi revelado a elas, né? Isso, que essa mulher, ela era uma mulher rica, ela era uma mulher de posses, né? E ela tinha praticamente gastado tudo que tinha em tentativas de tratamento e não tinha conseguido nenhuma melhora. Então, já que ela não podia contar mais com nada, então ela colocou toda a sua fé, né, em Jesus. Porque ordenou àquela mulher que tivesse confiança, uma vez que, se ela não tivesse, não teria buscado sua cura nele? Exigiu dela força e perseverança na fé, a fim de que chegasse a ter uma saúde segura e verdadeira. Ou então, porque a mulher era tímida, disse-lhe: tem confiança, e chama-a de filha, porque a fé fez dela uma filha. Né? A fé, né? Vejam. É a fé que nos torna um com Cristo, né? Filhos dele, unidos a ele. Né? E não disse: porque tua fé te há de salvar, mas tua fé te salvou, porque no ato mesmo de crer foi salva. Então, no exato momento em que nós cremos em Jesus, o céu se abre para nós. É junto. Né? Não é que a gente crê e depois, né? Não, é no mesmo instante. A gente crê em Cristo, se nós cremos verdadeiramente, né? Então, a graça de Deus é derramada em nós e a salvação nos torna possível.
Ela não tinha ainda um conhecimento perfeito de Cristo, pois acreditava inutilmente poder ocultar-se ao seu olhar. Então, realmente, por isso ela não conhecia exatamente, né? Porque se ela o conhecesse profundamente, sabia que não tinha como ela se ocultar de Jesus, né? Mas Cristo não permitiu que se escondesse, não porque desejasse alguma glória, mas por outros motivos. Primeiramente, desfez seu temor, para que não tivesse remorsos por ter lhe furtado um dom. Em segundo lugar, repreende-a por ter querido ocultar-se. Em terceiro lugar, manifesta sua fé à vista de todos, para que lhes sirva de exemplo. E por fim, dá-nos um sinal, mostrando que sabe todas as coisas, sinal não inferior ao que nos deu, tendo estancado o derramamento de sangue. Então vejam que esse episódio, né, ele nos traz várias lições, né? Porque às vezes a gente diz assim, eu não vou me aproximar de Jesus porque eu sou tão pecador, né? Cometo tal e tal pecado, né? Faço tal e tal coisa, achando que Jesus não sabe disso, né? Eu me aproximando dele ou não, ele sabe dos meus pecados. A nossa vida não é um segredo para ele, ele sabe de tudo. Então não tem por que a gente não querer chegar perto de Jesus por medo dos nossos pecados. Ele já sabe. Ele já nos conhece. Não tem como a gente querer esconder, né, nada dele. Então, né, às vezes a gente, eu tenho vergonha, né? Por exemplo, tem gente que não se confessa porque tem vergonha. Vergonha do quê? Deus já sabe do seu pecado, né? Ele sabe do que nós fazemos. Então não tem, né? Não adianta que de Deus não tem nada escondido não, gente, né? Então não tem por que a gente ter vergonha. Vergonha de quem já sabe, né? Daquilo que a gente fez. Pela expressão desde aquele momento, devemos entender não desde o momento em que Jesus voltou-se para ela, mas que já estava salva desde o momento em que ela tocou a orla do seu manto, como expressamente dizem os evangelistas. Então, no momento que ela toca, ela já estava curada. Foi quando Jesus voltou para ela. Devemos admirar nesse acontecimento o grande poder do Senhor, o qual, permanecendo dentro de seu corpo, comunica as coisas perecíveis à virtude de curar, a ponto de comunicar-se a operação divina pelo seu manto, né? Então, não é porque Jesus estava, como diz São Paulo, né, assumindo a condição de um escravo, ou seja, a condição humana, a nossa natureza, que o poder divino não se manifestava nele. Então, quem o olhava via um homem, mas o poder de Deus estava nele pela sua união, né, da natureza divina com a natureza humana. A mulher creu, disse e tocou. Porque com essas três coisas, a fé, a palavra e a obra, alcança-se toda a salvação. Fé, palavra e obra. Então, eu creio pela palavra, e uma vez crendo e ensinado a palavra, eu faço. Então, o agir é próprio de quem acreditou e de quem está instruído. Aí acontece a salvação.
preciso ter a fé, eu preciso ter a palavra e eu preciso agir, né? Então, 3 coisas que a mulher fez e ficou curada. E aproximou-se por trás conforme as palavras: se alguém me quer servir, siga-me. Ou seja, seguir é quem está atrás, né? Ou então, porque não vendo na carne a pessoa de Deus, ela chega a conhecê-lo depois de se terem cumprido os mistérios de sua encarnação. Ou seja, né, ela não tinha o conhecimento todo de Deus, porque de alguma forma aqui, né, eles entendem, os santos padres, que esta mulher de alguma forma simbolizava os gentios, né? Ou seja, aqueles que não conheciam Jesus a partir da encarnação, conheceram depois, né, dele já começar a sua vida pública. Porque o vestido representa o mistério da encarnação, pela qual cobriu-se a sua divindade. E as palavras que dependem da encarnação são representadas pela orla do vestido. Toca, não o vestido, mas a sua orla, porque não via a Deus em sua carne, mas recebeu dos apóstolos a palavra da encarnação. Feliz aquele que toca com sua fé, ainda que toque apenas as extremidades do verbo. Não recupera a saúde na cidade, mas no caminho por onde ia o Senhor. Por essa razão disseram os apóstolos: por que vos julgais indignos da vida eterna? Eis que nos voltamos para os gentios. Os gentios começam a receber a salvação desde a hora do advento do Senhor. Então é isso, gente, é o que nós tínhamos preparado para hoje, para o nosso estudo, e retomamos no nosso próximo encontro.